Olá, meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A pedido da Raíssa, que pediu-me para fazer um vídeo para explicar como se deve perdoar ou como perdoar as pessoas. Então, nós vamos tentar explicar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou em mim de forma prática. Esse problema grave que é a falta de perdão. É difícil perdoar, muito difícil, muito difícil. Mas é difícil perdoar quando nós tratamos de sentimentos do coração. Então, quando você fala em perdão, quando a gente fala em perdão, as pessoas pensam logo assim, poxa, mas como que eu posso perdoar? Como que eu posso perdoar se o meu coração odeia essa pessoa? Eu não posso nem pensar nela que me dá vontade de chorar de raiva. Então, minha amiga e meu amigo, o segredo do perdão se trata de separar o coração, tirar o coração fora. Porque com o coração é impossível você perdoar. É impossível. Só quando Deus dá um novo coração, aí a gente tem condições de perdoar. Mas ele só faz quando a gente recebe o Espírito Santo. Mas quando você quer perdoar, você tem desejo de perdoar, você tem que se separar dos sentimentos do seu coração. O coração é enganador, o coração é enganoso, o coração é inimigo do ser humano. Então, bispo, como que eu posso perdoar, tirando o coração de lado? Jesus disse assim lá em Mateus, capítulo 6 e versículo 14. Olha só, ele disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Quer dizer, se nós perdoarmos as pessoas, nós alcançaremos perdão do Pai Celestial. Se nós não perdoarmos, tampouco acharemos perdão do Pai Celestial. E olha, não ter perdão do Pai Celestial quer dizer o seguinte, é lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Não tem salvação. Mas há como você perdoar. Jesus, quando manda a gente perdoar, ele não manda a gente fazer uma coisa que a gente não possa fazer. Ele não é maluco. O que ele pede, o que ele manda, o que ele ordena, é porque nós podemos perdoar. Como assim, bispo? Aí vamos colocar as coisas em pratos limpos. Muito bem. Eu vou citar a minha pessoa como exemplo. Por exemplo, nas perseguições, nas injustiças, nas calúnias que eu recebi nos anos de 90, a partir dos anos 90, eu estava inclinando-me a guardar mágoa, rancor, ódio no coração contra pessoas que comiam na mesa comigo e depois fizeram o que fez Judas com Jesus. Quando eu estava naquela inclinação para o mal, para não perdoar, então o Espírito Santo me deu uma dica, olha, você não se incline para isso, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você se incline para o ódio, para a mágoa, a falta de perdão, para que você não tenha perdão, para que a sua vida seja fracassada. Então, o que eu fiz? Como eu sabia que o meu coração era enganador,
eu então eu falei com Deus, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu, na minha cabeça, no meu intelecto, na minha vontade intelectual, eu peço que o Senhor abençoe o fulano, a Beltrana e etc, etc. Abençoe, meu Pai, salva essas pessoas. Eu os perdoo porque o Senhor me tem perdoado. Então eu orei por aquelas pessoas e mencionei os nomes delas diante de Deus. Então, eu deixei o coração de lado, eu deixei os sentimentos que estavam querendo agarrarem-se a mim e me apeguei à sabedoria, à inteligência na palavra de Deus. Eu pratiquei a fé inteligente. Quando eu falo em fé inteligente, fé racional, é esse tipo de fé. Você usa a sua cabeça na palavra de Deus. Foi isso que eu fiz. Então, esse é o conselho que eu dou para você, minha amiga e meu amigo. Quando você tiver mágoa com alguém, porque esse mundo é tão cruel, é tão sujo, é tão nojento, que você, com bons olhos, às vezes, eu, por exemplo, eu tenho bons olhos com todos. Para mim, todos são... A pessoa diz, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu acredito nelas. Só que, com o tempo, a gente vê que aquelas pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo pelo mau caráter que elas manifestaram. Então, nesse ponto, a tendência é ficar com raiva, com ódio daquela criatura e querer vingança. E esse é que é o grande erro. É isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente venha usar as nossas próprias forças e lutar contra os demônios que estão naquelas pessoas que nos traem, que falam mal da gente, que levantam calúnias, etc, etc. Mas, quando a cabeça está na palavra de Deus, especialmente na palavra que Jesus ensina sobre o perdão, então a gente tem a coragem de praticar e ficamos livres daquele sentimento de ódio, de mágoa, de vingança, etc, etc, etc. Então, minha amiga, se você quer tirar proveito da sua fé, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar aqueles que a ofenderam. Eu sei que, nesse momento, muitas pessoas estão dizendo assim, poxa, eu fui abusada ou abusado quando eu era criança. E eu guardei uma mágoa dessa criatura porque ela destruiu a minha infância, ela destruiu a minha inocência, ela roubou a minha inocência. E como que eu vou perdoar? Eu sei que é difícil, deve ser algo extremamente difícil. Mas você é inteligente. Então, use a sua inteligência para aplicar a sua fé na palavra de Deus e obedecer a Jesus, porque a fé inteligente faz a gente obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você está agindo a fé. Fé não tem sentimento. Fé não sente, fé não chora. Fé executa a vontade de Deus. Fé obedece a palavra de Deus. Fé pratica a palavra de Deus. É isso que agrada a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.